Capítulo 7. Alianças de cores. O primeiro raio de sol da manhã seguinte pareceu carregar um sabor diferente para Kairos. Era um sabor de conquista, misturado com o nervosismo acre do novo. Seu corpo ainda doía dos ferimentos do teste, uma sinfonia de hematomas e músculos protestando que lembrava o preço de sua admissão. Mas a dor era um lembrete, não um impedimento. George caminhava ao seu lado, sua presença silenciosa uma âncora de normalidade. O carroção de especiarias do homem cheirava a canela, cravo e pimenta, um contraste reconfortante com o cheiro medicinal que impregnara a casa nos últimos dias. Toma cuidado, filho, George disse, parando diante de sua tenda no mercado. Sua mão grande e calejada apertou o ombro de Kairos. Lembre-se, você conquistou seu lugar. Mantenha a cabeça erguida, mas os olhos abertos. E tente fazer alguns amigos. Havia uma centelha de esperança nos olhos cinza do homem, um desejo de que o filho tivesse uma experiência diferente da sua. Vou tentar, pai, Kairos respondeu, com uma determinação que soou mais adulta do que infantil. O caminho até o dojo foi percorrido com o coração batendo mais rápido a cada passo. A estrutura imponente parecia observá-lo, um desafio silencioso. Ao entrar, o cheiro familiar de madeira encerada e suor o envolveu. Desta vez, ele não era um intruso. Era um aluno. Damon o aguardava perto da entrada, seus olhos de vinho tinto avaliando, Kairos. Venha. Ele o conduziu a um canto do dojo onde um pequeno grupo de crianças da sua idade estava reunido. Estes serão seus companheiros de treino. Vocês farão a maior parte dos exercícios juntos. Kairos reconheceu imediatamente o primeiro. Severus. O garoto de cabelo azul escuro e olhos de jacinto do bosque evitou seu olhar, mas não houve hostilidade, apenas uma hesitação familiar. Este é Evantes, Damon apresentou o próximo. O garoto tinha um cabelo laranja tão vibrante que parecia capturar a própria essência do fogo. Seus olhos, vermelho-alaranjados como brasas vivas, queimavam com uma energia intensa, mas sua postura estava rígida, tensa. Ele cumprimentou Kairos com um aceno de cabeça rápido e um sorriso torto que beirava o deboche. E Kalia, Damon continuou. A única garota do grupo tinha cabelos castanho claro presos em dois coques precisos. Seus olhos eram de um amarelo alaranjado suave, como o último suspiro do sol mergulhando no horizonte do mar, uma despedida doce e melancólica. Ela deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma admiração genuína. É uma honra, Kairos, ela disse, sua voz um tom mais suave do que ele esperava. Sua mãe, a guarda Citrina, ela é minha heroína. Um dia, quero ser forte como ela. Kairos sentiu um calor no peito. Obrigado. Tenho certeza de que você será. Por fim, Damon indicou o último garoto. E este é Menandros. Menandros era o oposto físico de Evantes. Seus cabelos eram negros como a noite sem lua, e seus olhos, embora da mesma cor azul arroxeado de Severus, não tinham a suavidade triste do colega. Eram frios, calculistas e transbordavam um desprezo tão puro que era quase palpável. Quando Kairos tentou se aproximar para um cumprimento, Menandros simplesmente virou o rosto com um movimento desdenhoso e deu as costas, caminhando para o outro lado do grupo. Kairos engoliu em seco. Ele entenderá. Menandros seria sua muralha mais difícil. O treino começou. Damon reuniu o grupo e deu uma breve explicação sobre a mana interior, conceitos que para Kairos eram tão familiares quanto a própria respiração. Em seguida, ele demonstrou o exercício do dia, uma sequência de socos. Um soco de direita com um fluxo mínimo de mana, seguido por um de esquerda com uma quantidade ligeiramente maior. Este exercício, explicou Damon, sua voz ecoando no salão, não é sobre força. É sobre controle. É sobre sentir o fluxo da mana, dosar sua saída como um ourives dosa ouro. Controle é a base sobre a qual todo o poder é construído. Eles começaram. Kairos caiu no ritmo com facilidade. Seus anos de treino solitário no quintal renderam frutos imediatos. Seus socos eram fluidos, a transição de mana entre os punhos era quase imperceptível, uma dança interna perfeitamente coreografada. Ele era, sem esforço, o melhor do grupo. Os outros lutavam.
Evantes, cheio de energia explosiva, frequentemente liberava muita mana de uma vez, deixando seu soco esquerdo descontrolado e seu reservatório rapidamente esgotado. Kalia era mais cuidadosa, mas sua concentração vacilava, quebrando o ritmo. Severus era hesitante, sua mana vinha em pequenos surtos nervosos. E Menandros, embora tecnicamente proficiente, era impaciente, tratando o exercício com um desdém que prejudicava sua forma. Kairos também notou a dinâmica do grupo. Os quatro claramente compartilhavam uma história. Havia uma familiaridade entre eles, um tecido de interações que o excluía completamente. Vendo uma oportunidade de se enturmar, ele se aproximou de Severus durante uma pausa para beber água. Tenta concentrar a mana não no punho, mas no antebraço, Kairos sugeriu, mantendo a voz baixa. Dá mais estabilidade no impacto. Severus olhou para ele, seus olhos arroxeados arregalado por um segundo. Então, como se tivesse recebido um choque, ele virou o rosto bruscamente e se afastou, misturando-se aos outros sem dizer uma palavra. O rechace doeu, mas Kairos não desistiu. Ele se virou para Kalia. Minha mãe às vezes treina em casa aos domingos. Se você quiser, posso perguntar se você pode vir observar um dia. Kalia, que havia sido tão aberta antes, agora evitou seu olhar. Obrigada, mas não é necessário, ela murmurou, virando-se para falar com Evantes. A mensagem era clara. Uma muralha invisível havia sido erguida ao seu redor. Por todo o treino, ele foi tratado como um fantasma, uma presença indesejada a ser ignorada. A tristeza era um peso frio em seu estômago, mas sua mente resiliente se agarrou a um pensamento: é apenas o primeiro dia. Quando o treino terminou e os outros se agruparam para sair, Kairos começou a guardar suas coisas com um coração pesado. Foi então que ouviu um sussurro. Kairos. Ele se virou. Era Severus, parado a alguns metros de distância, olhando para trás com nervosismo. Eu sinto muito por ter te ignorado antes, o garoto de cabelo azul disse rapidamente. O Menandros disse para não falarmos com você. Ele pareceu envergonhado pela própria admissão. Por quê? Por que todos obedecem a ele? Kairos perguntou, a frustração vazando em sua voz. Ele é o filho do lorde do vilarejo, Severus sussurrou, seus olhos se arregalando como se esperasse ser ouvido. Ninguém o contraria. Ninguém. Ele olhou por cima do ombro novamente. Fique longe da gente, Kairos. Eles são maus. Eu só fico com eles porque se eu não ficar, o Menandros faz coisas piores comigo. Antes que Kairos pudesse responder, Severus acrescentou, até te invejo. Por não ter que andar com eles. Ele então deu meia volta. Preciso ir. Eles vão fazer a coisa que o Menandros mais gosta de fazer. E com isso, Severus correu para alcançar os outros, que já saíam pela porta. A curiosidade se acendeu dentro de Kairos, mais forte que a tristeza ou a raiva. A coisa que o Menandros mais gosta de fazer. O que seria? Uma atividade nobre? Um jogo? Algo em sua intuição, somada ao aviso de Severus, sugeria algo muito diferente. Ele decidiu segui-los. Manteve uma distância segura, usando as habilidades furtivas que Dariana lhe ensinara. O grupo não foi em direção às áreas mais nobres do vilarejo. Eles se dirigiram para os becos mais pobres, onde as casas eram pouco mais que cabanas de madeira podre e o cheiro de desespero era tão forte quanto o de especiarias do mercado. Eles pareciam procurar por algo. Ou por alguém. E então, encontraram um garoto, vestindo trapos sujos, atrás de uma pilha de caixas vazias. Seus cabelos eram de um branco puro, mas as pontas estavam manchadas de um tom escuro, como se tivesse andado na fuligem. Kairos sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele conhecia aquele garoto. Era o mesmo que ele vira na floresta, sendo levado pela criatura mascarada. O vilarejo era pequeno demais para coincidências. Menandros deu uma ordem silenciosa com a cabeça. Evantes e Kalia cercaram o garoto, enquanto Severus ficou para trás, olhando para o chão. Menandros agarrou o garoto pelos ombros e o arrastou para um beco sem saída, seguido pelos outros. Kairos seguiu,
seu coração batendo forte contra as costelas. Ele se espremeu atrás de uma pilha de lenha velha, com uma visão clara do beco. O garoto de cabelos brancos foi jogado contra a parede de tijolos. Sem uma palavra, Menandros deu o primeiro soco. Um soco de direita, rápido, com um fluxo controlado de mana. Evante seguiu com um de esquerda, um pouco mais forte. Kalia repetiu a sequência. Kairos ficou paralisado. Eles não estavam apenas espancando o garoto. Eles estavam praticando a mesma sequência de socos, a mesma dosagem de mana que haviam treinado no dojo. Eles estavam usando um ser humano como um saco de pancadas vivo. O sangue ferveu nas veias de Kairos. A raiva, um calor branco e cego, apagou toda a cautela. Ele não pensou. Agiu. Ele pulou de trás da lenha e entrou no beco, colocando-se entre os agressores e o garoto acuado. O que vocês estão fazendo? Sua voz ecoou no beco estreito, carregada de uma fúria que fez até Menandros hesitar. O silêncio foi repentino e pesado. Todos os olhos estavam fixos nele. Evantes parecia surpreso, Kalia, envergonhada. Severus parecia prestes a vomitar. Então, algo inacreditável aconteceu. O garoto de cabelos brancos se levantou lentamente. Ele não parecia com medo. Suas feições estavam estranhamente serenas. Ele colocou uma mão no peito de Kairos e o empurrou para o lado com uma força surpreendente. Não se intrometa, o garoto disse, sua voz era clara e calma, sem um traço de dor ou pânico. Kairos ficou paralisado, sua mente lutando para processar a cena. Ele estava defendendo o agressor? Menandros quebrou o silêncio com uma gargalhada. Era um som feio, cheio de desprezo e diversão perversa. Olha só! Ele disse, secando uma lágrima imaginária. O acinzentado herói quer salvar o outro acinzentado. Que cena tocante! Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão fria. Eu tenho uma proposta melhor, Kairos. Junte-se a nós. Ajude-nos a treinar ele. Faça isso, e talvez eu deixe você ser nosso amigo. A oferta foi tão nojenta, tão vil, que Kairos sentiu náuseas. Sem hesitar, ele cuspiu as palavras, nunca. O rosto de Menandros escureceu. A máscara de diversão caiu, revelando a raiva pura por trás dela. Tolo. Então a partir de agora, você treina com ele. Ele deu um passo à frente, seus punhos se cerrando. Foi Severus quem interveio. Ele agarrou o braço de Menandros. Menandros, já está ficando tarde. Nossos pais vão. Menandros olhou para o céu que escurecia rapidamente e resmungou. Ele então cuspiu no chão perto dos pés de Kairos. Você teve sorte hoje. Mas a partir de agora, você é meu inimigo. Lembre-se disso. Ele se virou e saiu do beco, seguido por Evantes e Kalia, que não ousaram olhar para trás. Severus lançou um último olhar de desculpas e medo para Kairos antes de correr atrás deles. O beco ficou em silêncio, apenas com Kairos e o garoto de cabelos brancos. O que está acontecendo? Kairos perguntou, sua voz trêmula de confusão e raiva residual. Você está bem? O garoto o encarou, seus olhos claros parecendo avaliá-lo. Eu estava bem até você chegar. Eu disse para não se intrometer. O que você fez? O que eu fiz? Kairos explodiu. Eles estavam te espancando. Por que você estava apenas aceitando? Eu não estava apenas aceitando, o garoto retrucou, sua calma era exasperante. Eu estava aprendendo. Kairos ficou sem palavras. Aprendendo? Aprendendo o quê? Como apanhar? O garoto se virou para a parede de tijolos. Ele fechou os olhos por um momento, então replicou a sequência de socos. Direita, esquerda. Mas era um movimento desengonçado, desbalanceado. A mana, se é que havia alguma, era um fluxo caótico e fraco. Foi então que a peça finalmente se encaixou na mente de Kairos. O garoto não era permitido no dojo. Ele era um acinzentado, assim como Kairos.
E aquela sessão de treino brutal era a única forma que ele tinha de aprender o que era ensinado atrás das portas fechadas do dojo de Daimon. Ele observava, ele sentia os golpes, e tentava replicar. Você não precisa fazer isso, Kairos disse, sua voz suavizando. Há maneiras melhores de aprender. Maneiras que não envolvem ser um saco de pancadas. O que eles fazem não dói, o garoto disse. Simplesmente, como não dói? Kairos exclamou, incrédulo. Eu vi. Eles estavam batendo para valer. Koda faz um feitiço para eu não sentir dor. Kairos parou. Koda? O nome ecoou em sua memória. Koda, é aquele ser? O grande, escuro, com uma máscara de madeira? Da floresta? O garoto ficou alerta, seus olhos se estreitando. Como você sabe sobre Koda? Eu te vi. Ontem. Você estava com ele, entrando na floresta. O que ele é? Kairos perguntou, sua curiosidade superando tudo. O garoto pareceu ponderar por um momento, sua desconfiança visível. Ele é meu guardião. Ele me protege. E me ajuda, pode me apresentar ao seu guardião. Por que eu te apresentaria? Kairos respirou fundo. Uma ideia se formou em sua mente, uma ponte entre dois mundos isolados. Eu faço um acordo com você. Ele disse. Você me apresenta ao Koda, e eu te ensino o que eles aprendem no dojo. Tudo. Para você não ter que aprender assim. O garoto riu, um som seco e cínico. E como você vai fazer isso? Você mal começou. Kairos não disse uma palavra. Ele se virou para a parede e executou a sequência de socos. Direita, esquerda. Mas sua forma era impecável, a transição de mana era um sussurro suave de poder, o controle era absoluto. Os socos não eram poderosos, mas eram perfeitos. O garoto de cabelos brancos observou, a máscara de desdém se quebrando para revelar um brilho de pura inveja e admiração. É injusto, o garoto resmungou, olhando para suas próprias mãos. Eles te deixam treinar lá só porque você é talentoso. Eu conquistei meu lugar, Kairos corrigiu, sua voz firme. E você não precisa apanhar para aprender. Eu posso te ensinar. O garoto ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos claros estudando o rosto de Kairos, procurando por traição ou deboche. Ele não encontrou nenhum. Encontrou apenas uma determinação sólida e uma oferta genuína. Está bem, ele disse finalmente, sua voz um pouco mais suave. Aceito. Um sorriso largo e aliviado se espalhou pelo rosto de Kairos. Ele estendeu a mão. Combinado. O garoto olhou para a mão estendida, então, hesitante, apertou-a. O aperto era surpreendentemente firme. Eu sou Kairos, disse ele. Kairos Greioran. O garoto de cabelos brancos manteve o aperto por um segundo a mais. Paris, ele respondeu. Meu nome é Paris. E naquele beco sujo e escuro, enquanto a noite caía sobre o vilarejo, uma aliança improvável foi forjada. Não no dojo, não sob a tutela de um mestre, mas nas sombras, entre dois meninos que o mundo insistia em chamar de inferiores. Uma amizade nascida da rejeição e solidificada por um acordo. E para Kairos, pela primeira vez desde que chegará ao dojo, sentiu que talvez, finalmente, não estivesse mais sozinho.